Gente, olha, esse encontro de hoje é um encontro intenso, assim, tá? Então, se eu passar um pouquinho da hora, vocês já sabem. Qualquer coisa, quem estiver cansado, vai embora, assiste depois, para conseguir passar tudo, tá? Se passar um pouquinho. Então, esse modelo das 5 leis biológicas é um modelo o modelo criado pelo Dr. Hammer, tá? Ele reúne as bases da fisiologia e da embriologia que fala sobre a questão de saúde e enfermidade. No fundo, o que ele trouxe não é nada diferente do que a gente já conhece das outras medicinas, da medicina chinesa, da medicina ayurvédica, da medicina informacional, tá? De todas as medicinas que trabalham com o terreno biológico, a própria ortomolecular, a homeopatia. No fundo, é só uma forma diferente de falar a mesma coisa, tá? Então, na essência, quando ele diz que a mente, a parte emocional, o sistema endócrino, o sistema nervoso e imunológico estão completamente integrados, porque existe uma parte que é chamada rede psicossomática, que são as moléculas de emoção que chegam em todas as partes do corpo a partir do sistema nervoso, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, seja inconsciente ou consciente, automaticamente vai para todo o corpo. Então, só relembrando que a gente já estudou, na fase inicial da vida, onde o corpo está sendo formado, esse serzinho está sendo formado, ele está muito vulnerável às questões do meio. Então, ele está muito assim, ele não sabe como se defender. Então, todas as questões ligadas à sobrevivência vão marcar esse futuro ser. Então, as questões que foram difíceis já são registradas no sistema límbico, que são a parte que vai ter associação com toda a parte emocional. Esse sistema límbico, ele tem relação com o sistema endócrino e com isso, com todo o sistema nervoso autônomo, ou seja, todo o corpo. Toda vez que a gente, nossos sentidos, percebe algo que pode ser como um perigo, essa informação já vai no nosso registro do sistema límbico, faz a correlação com o que a gente viveu na vida, né, pelas partes corticais, a gente toma uma conclusão muito antes de tornar consciente, dá essa informação para o sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso autônomo é o que controla todo o corpo. Então, respiração, circulação, tudo é sistema nervoso autônomo. Ou seja, a forma como a gente recebe o mundo automaticamente vai para todo o corpo. Então, eu posso modificar a minha biologia, a minha fisiologia, baseado na forma como eu recebo o mundo. Ou seja, a forma como eu faço contato com esse mundo. De acordo com o meu registro, eu vou ter uma questão de ter que me defender ou eu vou estar relaxado. Então, esse modelo não é diferente de nada, porque a medicina chinesa ela fala sobre isso, a medicina indiana também não considera a separação entre mente, emoção e corpo, a medicina convencional que tem essa separação. Hoje em dia está começando a modificar através da medicina integrativa. Mas quem estudou, né, tem médicas aqui que estudou em faculdade de medicina, sabe que quando um paciente, né, Andréia, tinha qualquer problema, falava assim, é piti, né? É piti. Sabe? É tipo, tá de frescura, é piti. Então a gente nem considera nada emocional, assim, é foco no problema, resolução do problema. Então isso é o nosso treino como médico, integrar a parte emocional dentro de um olhar médico, dentro da medicina convencional, isso ainda está acontecendo. Ainda é um pouco separado essa integração. Então, o modelo Hammer, ele permite essa maior visão das dinâmicas da vida, onde o sistema nervoso ele não tem uma estrutura hierárquica. Por quê? Porque uma vez que esse imprint foi para o sistema nervoso autônomo, a gente tem uma rede que veio do cérebro para através de toda a coluna, e essa inervação que vem pela coluna vai para todos os órgãos, para todos os lugares, ou seja, aquilo que eu percebo do meio se transmite.
e vai para o meu corpo. E uma vez que isso está no corpo, o corpo registra e também dá essa informação para o cérebro. Isso sem a gente considerar a questão do coração como uma ponte para a regulação do cérebro, que são as descobertas do Instituto HeartMath. A forma como o coração percebe o meio, como ele sente, ele já dá esse imprint para o cérebro. Ou seja, gente, a gente está descobrindo isso. A gente não tem noção de como é a nossa consciência. Isso aqui é um pedacinho, a gente não sabe direito. Nós estamos descobrindo porque nossa parte consciente é muito, muito pouca, né? Como é que é o nome daquele filme que aquela mulher, ela se funde em tudo? Lucy. Lucy. Vocês já viram o filme da Lucy? Então, quem não viu, veja. Porque é um filme meio violento, mas é exatamente o final, ele mostra exatamente toda essa dinâmica. A pouca consciência e quando você entra em supraconsciência, onde você se torna em união com tudo. A gente está só um pedacinho da história, né? E esse mapa do Ram, ele traz essa questão. Se a gente souber como ver e observar, a gente pode entender as dinâmicas da vida. E isso, ele exige um grau de você aprender a observar as sensações do corpo, observar as emoções que você está sentindo, observar a dinâmica na sua respiração. Então, é realmente aquele treino que eu venho falando de você aprender a ser um observador de você. No início, a gente não consegue entender por que as coisas estão acontecendo. E pode ser que a gente nem descubra exatamente o que gerou o quê. Não importa. O mais importante, quando um trauma é ativado e um corpo entra numa ativação com sintoma, é dessensibilizar. A gente nunca tem o objetivo de ir no ponto, eu vou encontrar o ponto aonde isso começou. Gente, esse ponto é igual assim, quem começou, o ovo ou a galinha? Esquece de achar o ponto. Não é ir no ponto, é você ir dessensibilizando, porque existem muitas questões que é como uma cebola que você pode achar que foi na sua adolescência, aí você vai passando, de repente descobre que foi numa questão com 9 anos, depois descobre que foi uma questão pequenininho, que foi na gestação, e de repente você vê que essa questão é um padrão de repetição familiar. Então, o objetivo maior é dessensibilizar. E por isso que fazer técnicas que possam te ajudar a lidar quando você está com estresse é o fundamental. Então, você percebeu que está numa ativação, pratica as 20 conectadas, observa seu corpo, sacode o corpo, dança, faz alguma coisa, escreve carta, deixa vir para você poder dar vazão para isso soltar. Dentro dessa lógica do Dr. Hammer, toda enfermidade ela tem um sentido biológico, então nada acontece ao acaso. Isso também é uma mudança de paradigma muito grande. Na medicina convencional, quando algo acontece de errado, quando uma pessoa fica doente, já pensa assim, por que está acontecendo de errado? Então eu vou lá com a ideia de que eu posso ir lá consertar e resolver. Então, por isso que com essa forma de pensar, existem muitas cirurgias que são feitas e que depois o problema continua. Um exemplo muito comum é a questão de hérnia discal. Né? Se a gente for olhar a longo prazo, a maioria das pessoas que operaram de coluna e as pessoas que não operaram de coluna, o resultado é quase o mesmo. Aí você vai falar, teve gente que operou e ficou ótimo. Sim, sempre tem alguém que é fora da curva. E quem não operou e que ficou ruim, sempre tem. Mas o fato é que se você olhar as pessoas que operam, a maioria é tudo igual. Não tem muito efeito, né? Não tem grandes efeitos. Então a gente vem de uma medicina que tem a questão assim, eu tenho um problema, eu tenho que consertar. Tem momentos que você realmente tem que consertar, são momentos de emergência, não tem o que fazer, não tem que questionar. Você tem que consertar. Pode ser que tenha que ser uma medicação mesmo alopática, porque está precisando daquele imprint, né? Então, só que aí, se a gente não olha o conjunto,
pode ser que você conserte e daqui a pouco volte a ter o problema. Ou se você só melhorar o terreno biológico, então se é uma pessoa que está vivendo um estresse constante dentro de casa, ela não consegue verbalizar o que ela sente, ela fica numa sensação de submissão contínua, tudo ela acha que é uma injúria, que estão fazendo contra ela, então tudo ela vive com essa sensação de agressão. Ela vai ter constantemente problemas no tubo digestivo, nas partes que são da camada de proteção, e ela vai ter problemas nos relacionamentos. Então, num caso desse, não vai adiantar ela tomar várias medicações. Ela precisa ter que buscar uma ajuda para conseguir entender por que desse comportamento. Então, aqui é sempre ter esse olhar. Então, o Dr. Rama, ele traz essa questão que, mediante um estresse intenso, o corpo, onde você não tem como fugir, nem compartilhar com ninguém, sofre um impacto emocional e físico, que esse impacto ele vai ser transmitido para o corpo. E só relembrando, reforçando isso, não há nenhuma separação entre o exterior e o interior. Então, como a gente vê esse iceberg, a gente só vê uma ponta, a gente não está vendo todo o restante que está dentro. E isso é algo que eu sinto, assim, Elaine, que por mais que eu tenha estudado várias coisas, eu ainda acho que eu sei uma partezinha de um universo, sei muito pouco. Cada coisa que eu olho um pouco mais, eu vou entendendo um pouco mais desse universo. A gente tem que ter essa noção pelo menos eu penso assim, né, dessa humildade perante o todo. Nós somos um grão de areia no meio desse universo. Então, o que a gente vê é muito pouco. Mas o mais importante é conseguir permitir deixar o sistema fluir. Então, o sistema, se você sabe ou não sabe, vida é conexão e contato. Então, é você permitir fluir. É aquele exercício da roda. Permitir fluir. Então, mesmo que você não saiba, você pode focar na sua respiração ou procurar alguma outra técnica terapêutica para ajudar o seu sistema a fluir. Sem ficar ali parado, tentando só entender o que está acontecendo, né? Tentando, às vezes, achar o ponto. O que manifesta no exterior é simplesmente um reflexo do interior. A gente não pode não perceber, mas o corpo ele responde aos conflitos. O Dr. Hammer, ele trouxe ainda esse upgrade em relação à medicina convencional, porque ele descobriu tudo isso quando ele ficou doente após a morte trágica do seu filho. Então, seu filho morreu num acidente e pouco tempo depois ele fez um tumor de testículo e a sua esposa fez um tumor de ovário. Na época, ele fez todo o tratamento que tinha que fazer, né? Porque, enfim, ele ainda não sabia muito bem o que fazer, mas começou a suspeitar do que tinha acontecido. Até que ele teve um sonho com o filho dele que orientava para ele procurar estudar a histopatologia, ou seja, estudar as alterações estruturais do tecido. Quando ele foi estudar, ele viu que a alteração que ele tinha e a alteração que a sua esposa tinha eram a mesma. Então ele falou, caramba, eu perdi um filho e ela também. Os dois são glândulas que vão gerar a vida. E trazem a mesma alteração estrutural. Só pode ter um motivo único. Então, a pessoa sofre um trauma, é um trauma muito específico, e a partir desse trauma, o corpo vai desenvolver um programa biológico sensato. E aí, com isso, ele começou uma série de investigação com várias pessoas diferentes e viu que tinha sempre essa relação. Um trauma, o corpo desenvolve. Um trauma, o corpo desenvolve. Aí ele foi ampliando isso para várias doenças. E aí apresentou isso em congressos, em uma série de lugares e comprovou essa correlação entre as questões. Então, aí ele viu que quando um tumor aparece, né, quando o tumor dele apareceu, já foi numa fase final do processo. Antes desse tumor aparecer, estava acontecendo, como nesse iceberg, uma série de coisas.
estava acontecendo ali, que era uma fase. Depois que a pessoa relaxou, depois que ele relaxou, o tumor apareceu. Então, ele começou a investigar que nada é o acaso e que se você for capaz de olhar isso antes, né, de acontecer, você pode estadiar o momento dos processos. E aí ele fez isso através de uma pesquisa de tomografia de crânio, uma tomografia normal, só com uma incidência Kappa Standard. Então, é uma tomografia sem contraste. Ao fazer isso, ele começou a estadiar e ver que as pessoas desenvolvem muitos processos e, na maior parte, não vêm para a consciência, tá? Então, aí é bem diferente da medicina convencional, porque na medicina, quando aparece um processo, você fala assim, meu Deus, isso aconteceu do nada, né? Então, vamos fazer tudo para que isso não volte. Pelo Dr. Hammer caramba, apareceu isso. Então, isso é um ponto, é uma fase. Então, deixa eu olhar quanto tempo isso está acontecendo, o que aconteceu antes. Então, com a tomografia, ele conseguiu estadiar esses momentos. E aí, se o paciente não estava em risco de vida, tá? E não era em áreas chaves, em áreas que precisavam de uma intervenção terapêutica imediata, ele sugeria à pessoa esperar isso o corpo resolver sozinho. E aí, nisso, ele foi observando que tem sintomas que acontecem. Sintomas que acontecem numa fase, sintomas que acontecem na outra, dependendo da região do corpo que é envolvida. Aí ele percebeu que, se espera para acontecer, o corpo tende a resolver. Entende? Até aqui tá claro? Tranquilo para vocês? Tranquilo? Tá. Que é muito uma mudança de paradigma muito grande. Então, só resumindo, a gente capta pelos tecidos, faz uma síntese das nossas memórias. Então, essas memórias são memórias do que a gente viveu nessa vida, memórias do que passamos de pequenininho, as memórias que trouxemos dos nossos familiares, reforçados pelas nossas crenças, pela mentira pessoal. Ou seja, essa combinação de tudo e mais um pouquinho programa o corpo e a gente começa a acreditar nessa verdade com a mente, mas a forma, o corpo também se habitua naquilo. Por exemplo, se você tem um hábito de achar, né, que você precisa tomar um café para você acordar, o seu corpo também tem esse hábito. Então, você, se não tomar o café, vai ficar desesperado, porque é um hábito. Existe todo um condicionamento para isso. Então, o nosso corpo, ele sempre vai buscar um condicionamento. Aquilo que me manteve vivo, eu vou querer manter. Então, isso é no nível da psique, é no nível emocional, é no nível relacional. Então, a gente tende a se acostumar. Tipo assim, tem aqui que é gostosinho, é quentinho, dá para descansar, eu descanso. Eu vou ficar lá porque eu não vou querer mudar. Toda vez que eu for tentar mudar, vai ser um processo, porque eu vou ter que entrar no novo, vou ter que largar do habitual. Dependendo do nível que for, vai me dar um desespero para não sair disso, né? Um desespero que acompanha também a parte emocional. Então, uma vez que é programado, a gente fica vivendo as mesmas questões, né? Então, e aí, por isso que, assim, eu adoro essa reflexão da liberdade, né? Quanto que a gente tem liberdade de verdade, né? O quanto que realmente a gente tem liberdade para mudar de coisas, né? Mudar. Porque são muitas programações. Então, o corpo está programado. Por isso que, se você sente que tem algo que não está alinhado, você sente que tem um desconforto, parece que não está se encaixando, isso já é um sinal. Então, você olha para isso e aí começa a buscar, através da técnica que for, para conseguir liberar uma parte dessa programação do corpo. Na hora que você libera uma parte dessa programação, como isso tem relação com o sistema nervoso autônomo, o seu sistema respiratório também vai mudar, a sua forma de respiração vai mudar, o seu corpo também vai mudar, a sua psique vai mudar, porque você encontrou uma liberdade. Então, quando você libera uma memória do corpo, você já encontra essa liberdade. Mas é a vida inteira, gente, a gente encontrando essa liberdade. É uma liberdade que nunca acaba. É sempre um movimento em direção da liberdade. Não é assim, agora eu estou livre. Não. Na hora que você estiver num lugar, você vai encontrar um outro estágio e vai ter que ficar liberando. Né? Então, aí, por isso
que eu, depois disso, porque eu tinha a ideia de que eu ia me iluminar. Eu falava assim, com 13 anos, eu vou me iluminar nessa encarnação. Putz, grilo, só foi uma série de problemas emocionais terríveis, depois físicos, até eu entender que não tinha essa parada de iluminação, sabe? Não ia chegar, eu tinha ideia assim, eu vou resolver aquilo e depois disso a vida é só tranquila. Aí você faz faculdade, aí vê que você depois tem que ralar pra caramba porque tu trabalha em lugar ruim. Aí você tem que conquistar um lugar bom. Aí depois você vai não sei o quê, aí você chegou à conclusão que não tem um lugar fixo. Essa ideia de assim, querer um lugar fixo, que tudo fica bom, é ilusão. Isso é morte. Quando eu entendi isso, eu falei assim, gente, não tem essa parada. A iluminação é a capacidade de você lidar com os desafios da vida e conseguir lidar com isso da melhor forma, entendendo que a vida é um desafio constante e coisas você vai liberar, outras coisas você não vai liberar, e assim a gente vai procurando entender que é uma jornada e eu vou desfrutar o melhor desse momento da jornada. Então, é adquirir recursos para ter resiliência. Por isso que todos os meus pacientes, eu falo para eles, vamos fazer tudo que eu já fiz. Vai fazer formação de respiração, vai estudar body talk, vai para o curso de cura prânica, vai fazer tudo para você ganhar isso. Não que não vai precisar de ajuda, mas, sabe, no momento que tiver lá com uma memória, mas para você poder ir e você está com você a maior parte do seu tempo, então você já vai aprendendo a soltar e vai ficando com uma vida mais plena. Então, é um caminho da vida que é a liberdade, a forma como você lida com esse caminho, né?